Transição. Beleza. Então, turma, boa noite novamente. Registrar a alegria e o prazer de estar aqui mais uma vez nessa modalidade de ensino remoto emergencial, apesar de todo o cansaço e todo o processo que nós vivemos, subjetivo e objetivo, mas temos que buscar forças para que a gente possa estabelecer um mínimo de conteúdo da relação de ensino-aprendizagem. Eu sei que esse momento, eu tenho clareza, inclusive, eu tenho bastante tranquilidade que ele não vai ser tão proveitoso quanto o momento da aula presencial, mas eu espero, e eu tenho aqui toda semana me esforçado ao máximo para que ele possa ser ao menos doloroso, né, e que a gente possa galgar um pouco, quem sabe, do conteúdo de maneira bastante fraternal, de maneira bastante solidária, de maneira bastante saudável, na medida do possível, esse processo. Então, na aula de hoje, nós vamos fazer essa transição do debate do direito agrário para o direito urbanístico. Então, na próxima aula, na aula de sexta-feira, eu já vou iniciar o debate de direito urbanístico. E a minha escolha metodológica, conceitual, é justamente um texto nosso, meu, de Raoni, que é um texto de referência nacional, inclusive citado em teses da USP, da UFMG, em vários centros, né? Hoje é um artigo nosso que é estudado em várias universidades federais aqui do Brasil, e ele é referência, foi o primeiro artigo a fazer um discurso, a fazer um debate, a fazer uma pesquisa empírica sobre os conflitos possessórios, as ações possessórias e os conflitos possessórios sob a égide do Código de Processo Civil de 2015. No direito, e a gente está acostumado a isso, obviamente não nessa disciplina, mas no direito como um todo, a grande parte dos professores escolhem por fazer um estudo em sala de aula, na sua relação de ensino-aprendizagem, de discussão dos artigos, né? Nas ações possessórias, a gente tem ali entre os artigos 554 a 568, então poderíamos aqui começar essa aula e ir discutindo um por um desses artigos das ações possessórias, para que a gente pudesse discutir, evidenciar, do ponto de vista do debate, o que pode e o que não pode. Eu parto da premissa, no nono semestre, eu não sou professor de processo civil, vocês têm duas excelentes professoras, tanto a professora Marta e tanto a professora Cláudia, então vocês já viram ações possessórias, então me cabe, quanto pesquisador do campo, sobretudo do campo dos conflitos fundiários, urbanos e rurais, justamente se debruçar, que talvez não seja uma preocupação de pesquisa, de quem milita na área do processo civil de maneira estrutural, mas foi me debruçar junto com Raoni do percurso que levou à aprovação do novo Código de Processo Civil relacionado a esse debate de ações possessórias de conflitos fundiários. A gente queria, enquanto estudioso da área, tentar compreender aquilo que foi aprovado, mas aquilo que também não foi aprovado, mas que estava no debate do CPC. Então, nós tivemos, e eu vou passar aqui uma apresentação para vocês, só para a gente esquentar aqui um pouco. Nós tivemos uma série de audiências públicas, emendas também de cunho de mobilização popular, que ensejou, que tensionou no sentido de você ter um código de processo civil totalmente diferente daquele lá da década de 70, de 73, portanto, na esteira, inclusive, do Código Civil, quando vai colocar a função social do Código Civil, dos contratos e por aí vai. Então, a nossa preocupação nesse artigo foi, do ponto de vista metodológico, tentar acompanhar não só o daqui em diante, portanto, falar da lei, mas justamente tentar compreender quais foram as razões, quais foram os debates
que levaram a aprovar aquilo que efetivamente foi aprovado e também não aprovar aquilo que a gente comumente não estuda na academia, que eu compreendo que é um equívoco, né? Você, no direito, aí, a partir da dialética negativa, compreendendo aí os ensinamentos do Herbert Marcuse, você tem que estudar aquilo também que é tensionado no campo das relações de força, compreendendo que o direito é corolário da política, o direito advém da política, compreender aquilo que foi debatido, que foi apresentado, mas a partir da chamada correlação de força, a partir desse tensionamento das relações políticas, algo foi aprovado e outras questões não foram efetivamente aprovadas. Nós chegamos à conclusão, eu e Raoni, de um avanço no novo CPC, no CPC de 2015, nesse debate que a gente iniciou, mas que a gente chama de avanço conservador, né? Uma síntese inicial desse nosso debate. Esse texto foi publicado numa revista Coaliza 1, está aí disponível para vocês na internet, que é a revista Direito da Cidade, é uma revista lá da UERJ. Da UERJ está disponível, é só colocar Cláudio Carvalho Raoni, o nome do Ações Possessórias no novo CPC, e vai aparecer também para vocês. Por que nós chegamos nessa conclusão de um avanço conservador? A gente reconhece que houve avanço e a gente vai poder perceber como o Código de Processo Civil de 73 ele tratava quem ocupava, lembrando que o CPC não chama de invasor, chama de ocupante. Ele tratava o ocupante com a dificuldade muito grande de garantia da ampla defesa, né, do direito de defesa, sobretudo da ampla defesa. Por exemplo, colocando que a citação deveria obrigatoriamente de imediato ser por edital. E a gente vai perceber que esse novo CPC vai mudar um pouco, né? Então vai colocar que inicialmente a citação tem que ser pessoal, né? Só depois que deve ser por edital. A gente avançou no sentido também de colocar a conciliação, como poderemos ver mais à frente. Mas também tivemos retrocessos, situações que, na nossa opinião, nós poderíamos ter avançado, por exemplo, na esteira do debate que a gente tem feito a partir da Constituição, no artigo 186, que fala da função social da propriedade. Posteriormente, vamos fazer esse debate também com o direito urbanístico, mas que aparece lá no artigo 182 da função social da propriedade urbana, que em casos de reintegração de posse ou de conflitos possessórios, o juiz e a juíza deveria observar o cumprimento da função social da propriedade, e isso não avançou, infelizmente, mas estava pautado. Estava pautado. Em outro debate também, que a gente compreende que não prosperou, um equívoco, na nossa opinião, terrível, que foi o debate de posse velha e posse nova, aquilo que vocês já viram lá em direito civil, até 1 ano e dia, e depois de 1 ano e dia, para efeitos de você ter audiências de conciliação, que também não prosperou. Infelizmente, o CPC vai considerar, para efeito de conciliação, somente as ocupações de posse velha a partir de 1 ano e dia. Então, essa síntese inicial é para a gente compreender como a nossa lei, mesmo no 9º semestre, mesmo no final do curso, eu faço esse apelo para vocês, não cometam o equívoco de somente, sobretudo quem é pesquisador, quem é pesquisadora, de somente, e eu entendo que nós somos, por excelência, na universidade, depois que você é juiz, depois que você é juíza, que você está em uma relação de profissionalização, até quem sabe você pode reduzir a sua ação cotidiana a uma visão técnica política da tomada da lei, mas na academia, na universidade, nós temos que tentar compreender a lei também no período anterior à sua promulgação. E é justamente a partir daí que a gente se debruça nesse trabalho. Então, colocar só para vocês aqui alguns aspectos para a gente sistematizar e depois a gente abre para questões. Eu espero que vocês tenham lido o texto, né?
mas se não leram também, depois vocês poderão fazer a leitura desse texto. Ok? Estão vendo direitinho aí, gente? Eu vou preferir não usar o celular agora, porque eu tive aula pela manhã, tive reunião agora e o celular, passei a música, o celular acabou a bateria aqui. Vocês estão estão vendo a apresentação? Confirme só no microfone aí, por favor. Sim, professor. Ótimo, obrigado, viu? Então, Aqui gente, também. Pronto, ótimo. Os conflitos fundiários coletivos, aí, perguntas no chat, eu retomo depois da apresentação. Os conflitos fundiários coletivos e ações possessórias sob a luz do novo Código de Processo Civil. Então, como eu falei, é uma transição aí entre o direito agrário, o direito urbano e o direito urbanístico, porque as chamadas ações possessórias lá nos artigos 554 e até o artigo 568, elas são aplicadas tanto para conflito fundiário urbano, tanto para conflito fundiário rural ou agrário, né? Então, uma pequena introdução, o novo CPC, as demandas dos movimentos populares, questões, quais as principais alterações progressistas ou conservadoras. Então, inicialmente, eu já falei um pouco disso, os chamados movimentos sociais organizados, que já lutam, e nós falamos isso na aula anterior, tanto o movimento sem terra, o movimento sem teto, tentou compreender, na esteira do debate que a gente tem feito, que não basta alterar ou não basta o direito material. É necessário que também a gente consiga avançar na parte processual, né? Então, a gente conseguiu, e eu vou retomar de novo aqui, exemplos de jurisprudências, também na doutrina, mas sobretudo na jurisprudência, como a questão processual, ela também, nesse debate, nessa disputa, ela consegue ser, a partir de uma escolha, na minha compreensão, respeitando a divergência aqui na sala, a partir de uma escolha do que você vai efetivamente decidir como juiz ou até como promotor, como promotora. Eu estou aqui falando como juiz e como juíza porque quem tem a decisão nas chamadas ações possessórias, seja ela a manutenção na posse, seja ela a reintegração de posse, ou seja, também o interdito proibitório, que justamente são as 3 situações que nós temos lá descritas no CPC, que eu até coloco aqui mais à frente. Então, compreender, e eu acho que isso que é importante no nosso debate aqui, que a lei é fruto dessa disputa. A lei está em constante transformação, ou melhor, eu parto da premissa que o direito está em constante transformação. O direito é um vir a ser, né, constante. E esse processo de construção, de disputa, ele acontece constantemente. Então, as demandas progressistas ou conservadoras, o que efetivamente conseguiu, né, conseguiu prosperar. Né? Ao final, inclusive, eu coloco um quadro desse processo. No direito agrário, a gente vem discutindo como a questão da concentração fundiária, ela é determinante para uma desigualdade social no Brasil. Sabemos que a Lei de Terras, a Lei 601 de 1850, ela foi uma legislação fundamental nesse processo, porque ela privilegiou o processo de aquisição e registro para quem tinha lá as posses e também as sesmarias. E nesse processo de construção da legislação agrária, mesmo com o processo de enfrentamento, como as lutas operadas aqui na Bahia, em Canudos, ou contestado lá no Sul, a gente sabe que, efetivamente, o Brasil, mesmo no período republicano, cada vez mais foi aumentando a concentração fundiária. A chamada República Velha, com coronelismo, né, ele foi fundamental nesse processo. E, até então, o Brasil era um país eminentemente rural, podemos até, de uma maneira bastante provocativa, falar que o Brasil vivia em um país semifeudal, é mais uma provocação, porque grande parte dos teóricos asseveram que o Brasil já vivia um capitalismo mercantil, mesmo compreendendo que, por muito tempo, praticamente 3 séculos, o Brasil viveu com o modelo semi-medieval, que é o plantation.
Latifúndio, escravidão e produção para exportação à monocultura. Só a partir da década de 30 é que o Brasil começa efetivamente uma virada demográfica com processo de industrialização a partir da ditadura do Getúlio Vargas. No campo, a gente continuou o processo de luta por uma efetiva reforma agrária, continuou, as ligas camponesas no mesmo sentido, e depois as reformas na década de 60, de Jango, tentando estabelecer uma efetiva reforma agrária. É sabido, a gente já estudou isso, que não houve condições de fazer esse processo, veio o golpe civil, militar, empresarial, e aí a Lei 4.504 de 64, 6 meses depois, estabeleceu as bases de uma legislação de reforma agrária e de política agrícola, aliada a um desenvolvimento econômico e aliado à justiça social. A cidade, nesse processo, ainda não é a principal protagonista no Brasil. Só a partir de 60, 70, e aí, como eu estou falando, é uma transição nesse debate, é que a cidade brasileira e o Brasil vai ser efetivamente um país eminentemente urbano, né? Essa virada demográfica, ela acontece inicialmente, como eu falei, lá na década de 30, mas só a partir de 60, 70 é que a gente vai ter essa virada. E a gente vai compreender que, assim como o setor rural, a cidade também ela vai ser desenhada, ela vai ser disciplinada, ela vai ser legitimada pela lei. Então, esse fio de Ariadne, esse fio condutor, ele é importante para a gente compreender, e aí eu vou retomar isso na aula de sexta-feira, como a nossa cidade, ela é planejada. Existe um planejamento a partir do nosso instrumento de trabalho, que é a lei. E o fio condutor da cidade do campo, invariavelmente tem que ser a moradia. Então, em tempos de pandemia, seja no campo ou seja na cidade, quando a gente fala fique em casa, né, lave as mãos, né, para quem pode, a gente parte da premissa que o direito à moradia, seja no campo ou seja na cidade, ele é um direito humano fundamental. A partir do artigo 3º da Constituição, que fala sobre a dignidade da pessoa humana, e a partir também do artigo 6º, também da Constituição da República de 88, quando fala dos direitos sociais. Então, eu fico extremamente intranquilo e fico muito preocupado como, em plena pandemia, o CNJ e o próprio STF não tenha sido mais objetivo, mais peremptório, no sentido de proibir qualquer tipo de despejo, qualquer tipo de reintegração. Porque, turma, é um paradoxo muito grande. Se a gente fala que a pandemia é importante ficar em casa, para aqueles que acreditam, obviamente, na ciência, no isolamento social, no distanciamento social, e você continua ainda autorizando reintegração de posse, autorizando despejo, isso, sinceramente, eu não consigo compreender como isso ainda acontece no nosso país. O CNJ e o próprio STF recomenda que não se faça nenhum tipo de ação de despejo ou reintegração de posse do ponto de vista coletivo no período pandêmico, mas o que a gente tem visto aí é que o juiz e que a juíza, em muitos casos, não tem compreendido a complexidade desse processo. Então, nós temos vários documentos que versam sobre esse processo, que a habitação ela é um direito humano fundamental, Habitat 1, Habitat 2 e Habitat 3, que vai nessa esteira, na minha compreensão, turma, por isso que eu digo, respeitando obviamente a divergência, que tem uma relação entre a questão urbana e a questão rural, que a gente chama de ruro urbano, porque a minha compreensão é que a não saída
do Estatuto da Terra, da Lei 4.504 de 64, ela colaborou de maneira decisiva para que a gente tivesse um aumento da população nas cidades. Sobretudo, e a gente sabe muito bem, nós que somos nordestinos, como o êxodo rural foi praticado na década de 60 e 70. Você, temos invariavelmente um pai, um tio, um avô, um parente que foi trabalhar em São Paulo, no Rio de Janeiro, ali na década de 60 e 70. Fruto justamente dessa saída forçada e, na minha opinião, a não execução do Estatuto da Terra, ali em 64, da Lei 4.504 de 64, foi intencional para justamente garantir mão de obra de reserva nos grandes centros populacionais, né? Então, meu pai, por exemplo, já fez sua passagem, ele era pedreiro, né? E ele foi por muito tempo trabalhar na construção civil de São Paulo, e por coincidência eu sou o filho mais novo, né? Por coincidência, não, coisas do destino, né? Eu sou o filho mais novo de 5 irmãos e eu nasci em São Paulo. Eu sou paulista de nascimento e logo depois veio a desilusão com São Paulo, como várias famílias, e houve o retorno aqui. Então, esse processo de retorno aqui para a Bahia, esse processo fez com que cada vez mais a gente tivesse um déficit habitacional na área urbana. Hoje, alguns pesquisadores colocam que você tem cerca de 6 milhões, de 6 a 6 milhões, é sempre um cálculo não é bem fechado, mas aí o Guilherme Boulos vai colocar, inclusive, em uma obra sua que é muito importante, que, no mínimo, 6 milhões de pessoas não têm uma casa nesse país. E, ao mesmo tempo, é importante compreender isso, que a quantidade de imóveis vazios ele está mais ou menos na mesma ordem, né? Então, não cumpre a sua função social. Então, uma pequena provocação na imagem de cima, em tese, na teoria, você temos um caminho relativamente curto até chegar a uma casa de ter esse direito fundamental. Mas, na prática, não é bem assim, não. Para a grande maioria da população brasileira, o caminho é bastante longo para você conseguir ter a sua casa, né? Então, gente, a história do Brasil ela é de concentração de propriedade, de práticas especulativas, especulação imobiliária, ausência de políticas públicas habitacionais efetivas. Quando a gente fala efetivas, é tanto no campo como na área rural. Nós falamos da ineficiência do Estatuto da Terra em 64, e a própria ditadura militar também fez um projeto habitacional na cidade chamado BNH, chamado Banco Nacional de Habitação, e que durante o período da sua vigência conseguiu construir, percebam, 4 milhões e 100 mil casas no nosso país, o que é muita casa. Mas observem que apenas 6% dessas casas foram destinadas à população de 1 e 2 salários mínimos. Apenas. Só para efeito comparativo, a gente vai ter oportunidade de debater e aprofundar, inclusive, as minhas críticas ao programa Minha Casa Minha Vida, que também não existe mais, hoje é Casa Verde e Amarela. Atual governo do Jair Bolsonaro mudou o nome para Casa Verde e Amarela, mas o programa Minha Casa Minha Vida, ali no período Lula-Dilma, chegou a construir 4 milhões e 300 mil casas, praticamente a mesma quantidade, turma. O que ocorreu de diferente é que 41% dessas casas foram destinadas à população de 1 e 2 salários mínimos. Então, naquele momento da ditadura militar, eu compreendo que a não destinação para a população de 1 e 2 salários mínimos aumentou o processo de favelização. Então, você tem aí conflitos. A nossa sociedade, o direito, vai trabalhar com conflitos. Conflito de interesses, proprietário de imóveis sem destinação social, famílias de baixa renda e grupos sociais vulneráveis.
conflitos entre direitos ou conflitos entre direito e privilégio. Volto a lembrar o nosso queridíssimo Leon Deguy, civilista contemporâneo do Código Napoleônico de 1804, quando ele diz que o direito não pode proteger privilégios. Então, turma, na esteira do que a gente vem debatendo, e na questão do direito urbanístico, vamos continuar nessa seara. Eu entendo que a propriedade que não cumpre a sua função social, não respeita o meio ambiente, as relações de trabalho, não é produtiva, não tem uma destinação, seja no campo ou na cidade, ela é um privilégio. Ela é um privilégio e não cabe, Leon Deguy, que fala isso, não cabe ao direito proteger privilégios. Ele deve combater esses privilégios. Então, a importância da proteção da posse, vocês já viram isso lá em direitos reais, direito das coisas, mas só para a gente compreender hoje a função social também da posse. Eu sei que é um pouco difícil, a gente vem trabalhando isso, da gente compreender que o papel do papel não é tão importante assim, do ponto de vista de um direito efetivamente emancipatório. Então, a perspectiva, compreendendo na esteira do nosso debate, que o contrato ele é menos importante do que o uso. Né? O uso é determinante para você compreender se propriedade e posse, né, a relação da coisa aí, ela efetivamente existe. Então, a multiplicidade, né, a multiplicidade e a complexidade desse debate. Social, enquanto direito à habitação, política, a denúncia à falta de políticas habitacionais, a existência de terrenos sem função social, e econômica, aproveitamento de solos mais eficiente, e jurídica, o princípio da conservação fática, né? Então, não de maneira ficciosa. Você tem o contrato, o papel, ela está cumprindo a função. Não está. Sejamos francos, sinceros nesse processo que não está. A destinação da função social da propriedade, ela é um conteúdo que alcança a coletividade. Se ela não alcança a coletividade, ela não está cumprindo o seu objetivo. Então, mais uma vez, só na esteira desse debate que a gente tem feito, é preciso a gente compreender e avançar, e no direito, no campo do direito, a gente tem uma certa dificuldade de avançar na perspectiva do que disciplina, e aí não há nenhum debate aqui revolucionário. Volto a dizer, o debate é reformista, é o que está na lei, tanto no Código Civil, lá no artigo 1228, quanto na Constituição, no artigo 5º, caput, inciso 22, 23 e 24, e em artigos 182 e 186. Então, proprietário mais possuidor, então aí desenhar, em alguns momentos é importante você desenhar. Então, o proprietário possuidor é aquele que está próximo ali da coisa, né? Então, se você está proprietário mais possuidor próximo da coisa, então tá tudo beleza. Não cabe ao direito, e a gente vem fazendo esse debate do princípio da conservação da propriedade. Artigo 5º caput, vale a pena repetir novamente, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se ao brasileiro e ao estrangeiro o direito à liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Inciso 22 do próprio artigo 5º confirma novamente o direito à propriedade, mas logo abaixo tem que olhar, a propriedade atenderá à sua função social, né? Então, proprietário mais possuidor, em uma relação de distância, já começa a ter uma situação para nós do direito complicadora. Se você não tem efetiva, portanto, não é uma situação ficcional, é uma situação fática, já começa a complicar para o campo do direito, na minha compreensão. Portanto, né, proprietário, no debate que a gente tem feito, ele deve ser diferente de possuidor. Né? Então, você aqui na parte de cima tem um possuidor que está longe da casa, do objeto aqui, da coisa. Então, portanto, se tem um terceiro, né, que ocupa esse imóvel, que está aqui na terceira imagem, né, a gente tem que compreender, e eu sei que
no campo do direito, sou muito tranquilo quanto a isso, é muito difícil a gente trabalhar isso, mesmo que na terceira figura o proprietário aqui, né, o primeiro bonequinho, tem a escritura, mas ele não exerce de maneira fática. Eu compreendo que o possuidor verdadeiro pelo uso é aquele que está na casa, assim como o primeiro da figura, que é esse segundo aqui, bonequinho, bonequinha, segundo interessado. Eu sei, gente, compreendo que é difícil no campo do direito, mas é preciso a gente fazer um pouco de esforço intelectual, trabalhar um pouco as sinapses nervosas aí e começar a tentar, sobretudo na academia, a compreender esse processo. Então, aqui, só rapidamente, como eu já falei, vocês já viram isso lá em processo civil, é só para a gente recordar e viver das características das ações possessórias, né? Por isso, a nossa preocupação em compreender que a parte processual ela é tão importante quanto a parte material. Só rapidamente, a fungibilidade, o juiz pode otorgar proteção possessória que seja adequada ao caso concreto, cujos requisitos estejam presentes, embora o autor tenha formulado pedido diverso. O autor pediu outra coisa, mas o juiz reconhece os requisitos da ação possessória e a concede, está lá. A acumulação de pedidos, além do pedido de proteção possessória, pode requerer perdas e danos, combinação da pena com caso de esbulho ou turbação, e aí vai. Caráter dúplice, na contestação, o réu pode alegar que foi ofendido na sua posse e demandar proteção possessória e indenização por prejuízo. Proibição de reconhecimento de domínio, na pendência de ação possessória, é proibido intentar ação para reconhecimento de domínio. E, por fim, a possibilidade de liminar, aplicadas às ações possessórias de força nova menos de 1 ano e dia, nas ações de posse velha, cabe apenas tutela antecipada, uma pequena lembrança aí. Então, em síntese, e aqui eu queria fazer um chamamento para vocês, em síntese, nós temos esses 3 tipos de ações possessórias. Reintegração de posse, quando houver esbulho, manutenção de posse, também quando houver esbulho aqui, mais a restribuição ao exercício da posse. Então, você pode tanto fazer isso, que eu queria chamar a atenção, você como juiz, e eu compreendo que daqui a pouco, você que está aqui no nono semestre vai estar lá, nesse papel, escrevam aí, está gravado, você como juiz, como a juíza, vai ter um conflito possessório, não tem por onde escapar, seja o rural, seja o urbano, você vai ter um conflito possessório na sua mão, né? Então, você poderá fazer reintegração de posse, né? No sentido de você garantir que aquele que tem a propriedade, por exemplo, que tem a propriedade, possa ter a sua propriedade de posse, ou você pode, inclusive, fazer a manutenção da posse, inclusive dos ocupantes, né? Inclusive, a gente vem debatendo isso na esteira relacionada até aos processos de pré-ocupação ou pré-assentamento no âmbito do INCRA, né? Então, o INCRA, mesmo que houver ali uma ação administrativa e houver uma arguição judicial, o juiz pode garantir a manutenção da posse do Instituto de Nacionalização e Colonização e Reforma Agrária para efeitos aí, obviamente, de reforma agrária. Reintegração de posse e manutenção de posse aparece ali entre os artigos 560 a 566 do CPC e, por último, interdito proibitório, que aparece ali entre os artigos 567 e 568. E aí, gente, eu faço um chamamento, porque isso é importante. A gente, na esteira do debate aqui da nossa disciplina, eu tenho mostrado para vocês como o juiz, a juíza, o promotor, a promotora, o defensor, a defensora, porque no caso de hipossuficientes, o CPC vai colocar essa participação também da Defensoria Pública, como a cadeia dominial perfeita, a investigação da cadeia dominial perfeita, ela é importante. Então, nós tivemos aqui em Vitória da Conquista um caso na ocupação da Andara, uma ocupação de mais de 1 ano e dia, portanto, cabia mediação, cabia conciliação, cabia ouvir, né? E um determinado dia, é uma história bastante impactante, né? Se não fosse real,
Um belo dia, um advogado aqui de Vitória da Conquista chegou lá de madrugada, dentro da ocupação, e cercou uma área. Então, foi a ocupação da ocupação. Imagina, a ocupação da ocupação. Porque quando os ocupantes chegaram, cerca de 46 famílias, não havia nenhuma cerca. E depois chegou um advogado de Conquista, cercou uma área, colocou duas cabeças, foi uma área urbana, que está ali na área entre o perímetro urbano e a área rural, e colocou duas cabeças de gado e uma pessoa para cuidar, né? Uma pessoa para cuidar. E cercou. Né? E entrou com interdito proibitório aqui em Vitória da Conquista. A minha surpresa, turma, foi que ele não juntou prova documental praticamente nenhuma, inclusive escritura e tudo mais. E minha surpresa foi que o juiz, né? O juiz era um juiz, não era uma juíza, era um juiz. O juiz, não vou falar a vara, né? Mas o juiz, ele deferiu o pedido de interdito proibitório. Ele deferiu o pedido de interdito proibitório. A gente recorreu ao Tribunal de Justiça, pedimos para os órgãos, tanto municipais, estaduais e federais, um laudo da cadeia dominial perfeita. A gente suspeitava, obviamente, tínhamos informações de que era uma área pública, e aí noticiamos o NAGE, enquanto projeto de extensão, oficiamos o INCRA e oficiamos também a Coordenação de Desenvolvimento Agrário do Estado da Bahia, e também a Prefeitura Municipal, E depois o processo, o Tribunal de Justiça da Bahia corrigiu a decisão de solo, falou que não poderia ter dado o interdito proibitório, mas é engraçado que a solução adequada do Tribunal de Justiça, que nós pedimos, inclusive, foi o interdito proibitório das famílias, porque foi descoberto, depois da investigação, que a área era uma área municipal. Então, olha só, gente, você como juiz, você como uma juíza que está lá com a ação possessória, como é importante você ter uma sensibilidade jurídica para trabalhar essas questões. Enfim, a população fez um acordo, os ocupantes fizeram um acordo com a Prefeitura Municipal, porque a Prefeitura Municipal já tinha feito um acordo com o Ministério Público de dotar a área de um centro de zoonoses, que até hoje não saiu, detalhe importante, e as famílias foram realocadas para um projeto habitacional ali próximo ao aterro sanitário de Vitória da Conquista. Portanto, essa ocupação da Andara está ali próximo à saída para Brumado, próximo ao aterro sanitário. Não cabe a um projeto de extensão da universidade, como o NAJA, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, ditar o que o movimento vai fazer. A gente assessora do ponto de vista jurídico, né? Então, a gente conseguiu, por força de decisão do Tribunal de Justiça da Bahia, que a população ficasse na área que eles estavam ocupando. Mas eles resolveram fazer um acordo com a prefeitura e não cabe a um projeto de extensão que simplesmente assessora. O protagonista é o movimento social decidiu sair, e saiu e foi para outra área. Né? Então, gente, instrumentos jurídicos da defesa da propriedade, ele pode e devem ser utilizados em favor de ocupações. Eu vou, assim, ser bastante franco, gente, não há nenhum demérito. Ninguém está aqui na universidade, no curso de Direito da UESB, que completa aí já 21 anos, defendendo que você defenda, né, vagabundo, né, ocupantes de terras, invasores. Não. A compreensão nossa aqui é que o direito pode ser usado a partir do momento que a exceção não é a regra, a partir do momento que aquela propriedade não está cumprindo a função social da propriedade, que ela pode sim ser usada em favor das ocupações. Né? É claro, a gente debateu com o texto 3 do José Eduardo Farias, o direito em face dos movimentos sociais. Por isso a minha preocupação, por isso o meu apelo cotidiano, compreendendo que daqui a pouco são vocês. Eu volto a dizer, eu tenho uma plena convicção, como vocês serão defensores, defensoras, juízes, juízas, promotores, professoras, delegados. Eu tenho essa plena convicção. Eu fico muito feliz quando eu recebo
perguntas e até notícias de meus alunos e alunas que foram aprovados na magistratura, na defensoria, e falam: olha, professor, como seus ensinamentos têm, têm tido uma aplicação concreta na minha vida cotidiana aqui enquanto profissional, e quanto eu percebo que o sistema judiciário brasileiro é resistente, é conservador para compreender a função social, a função socioambiental da propriedade. Portanto, temos um problema. Não à toa o texto 3 que a gente discutiu aí, temos um problema, né? Que é essa reprodução do judiciário brasileiro e extremamente conservador. O José Eduardo Farias, professor lá da USP, ele fez uma pesquisa, detalhe, solicitada pela Associação dos Magistrados do Brasil, a AMB, para tentar identificar o perfil do juiz, da juíza no Brasil. E o perfil que ele chegou à conclusão era um perfil conservador. Teve várias perguntas. É a favor do aborto? É contra o aborto? Tal? É a favor da descriminalização da maconha? E aí uma série de perguntas, e uma das era relacionada ao conflito de terras. E em 70% dos casos, o juiz, a juíza, em um conflito fundiário, em um conflito possessório, ele defere reintegração de posse. Vou analisar aqui, já vê lá na descrição do Ministério Público, né, inclusive, ou na descrição do proprietário, foi uma ocupação do movimento sem terra. Pronto, quero nem saber, eu já vou logo, já vou sentenciar, já. É movimento sem teto? Pô, que nada, né? Então, temos essa questão. E temos que, já que temos esse problema, temos que fazer esse enfrentamento. Então, o direito à moradia é juiz, né? Juiz, ou juíza, né, também. O direito à moradia é mais do que o direito, é a propriedade abandonada. Então, voltamos ao debate do texto 1, do Carlos Frederico Marés, inclusive. A desapropriação sanção não é, e do Alberto Silva Jones também no texto 2, a negação, a desapropriação sanção não é uma negação da propriedade, é uma reafirmação. É uma reafirmação. Portanto, essa girada epistemológica, que é difícil, eu sei, por mais que o Código Civil nosso é de 2002, né? Tem gente que ainda pensa com o Código Civil de 16, que é uma cópia do Código Napoleônico de 1804, que é fruto da Revolução Burguesa, das revoluções burguesas. A mesma coisa está acontecendo nesse momento com o novo Código de Processo Civil. Tem muita coisa boa, não nego, nesse artigo, inclusive, eu e Raoni, mas mesmo com as coisas boas, tem gente, muita gente, pensando ainda sob a égide do CPC de 73. Né? Então, só para a gente mostrar como é um processo, mas reafirmar que a gente tem que fazer um trabalho, inclusive aqui na universidade, para que a gente possa romper, né, essas cercas da lei, aí literalmente. Ação de reintegração, impossibilidade de alegar a função social da propriedade, ação de reintegração de posse, análise da função social da propriedade, impossibilidade. A ação de reintegração de posse não é instrumento adequado para promover desapropriação de imóveis sem função social. 2. É certo que a propriedade deve desempenhar sua função social sob pena de ser objeto de desapropriação. Reconheço o caráter constitucional da desapropriação sanção, da função social. Porém, contudo, todavia, a concessão de imóveis invadidos, ainda que no mérito tenha razão os invasores, é estímulo ao caos, na medida que autoriza a realização da justiça privada. E, posição contrária, é a possibilidade de se alegar a função social da propriedade, uma vez comprovada nos autos que ele exerce pacificamente a posse de imóveis há mais de 30 anos, com justo título e boa-fé, e tendo presente a prova da utilização socioeconômica desses imóveis, então a produtividade, onde são executadas atividades de comércio, estocagem de materiais,
dando-se cumprimento à função social da propriedade e atendimento ao que preceitua o artigo 186. Então, gente, aqui na primeira parte, quem fez a ocupação foi o movimento sem terra. Portanto, impossibilidade de se alegar a função social da propriedade. Na segunda parte, não. Né? Era um poceiro. Era um poceiro que tinha uma grande extensão de terra, e, inclusive, a gente tem compartilhado para vocês como hoje, ainda no Brasil, a grilagem ela ocorre de maneira sistemática. Né? Então, você chega lá, o poceiro vai lá no cartório, né, falsifica e tudo mais a documentação e depois diz que é o dono. Né? Então, como isso no Brasil, como a lei ela tem um destinatário diferente, inclusive, quando a gente debate função social da propriedade. Aqui, só para a gente ir avançando, como o percurso é longe. Aí eu lembro de Franz Kafka, né? Não podemos cometer o mesmo erro lá do ex-ministro Sérgio Moro, né? Ex-juiz e ex-ministro, não é Kafta, é Kafka. Então, o Franz Kafka, no seu livro O Processo, vai dizer como o direito ele vai sustentar um processo a partir de uma lógica que, entre aspas, só você pode acessar aquela porta. Então, Franz Kafka vai ilustrar de maneira bastante crítica, né, como o portal do direito ele tem um endereçamento, ele tem uma série de requisitos. Então, no campo do direito, os movimentos sociais, na relação de força, está em processo de franca desvantagem. Que é só para a gente justamente vislumbrar um organograma de todo um processo que continua. É só para a gente ver justamente como a complexidade do processo ela não auxilia nesse debate da função, da aplicação, da realização da função social da propriedade. Pois bem, dito isso, então, em um novo CPC, né? Então, contexto, né, de um e de outro para a gente ir avançando. Contexto social e político. O primeiro foi feito lá em 73, como eu falei, na ditadura militar, lembrando que não foi um movimento, foi um golpe, ditadura militar, criminalização dos movimentos sociais pós-golpe de 64, e não à toa veio o descenso dos movimentos sociais, lembrando que os movimentos sociais sempre trabalham numa lógica de onda, fazendo uma analogia. Tem momento que você está em ascenso, por exemplo, ali no início da década de 60, com o governo Jango, o movimento social estava na crista da onda, depois veio o golpe e você entrou num processo de descenso. Ali no final de 70, com a anistia, veio o processo de reascenso, a retomada. Com a Constituição de 88, nessa esteira da reascenso, a mudança de paradigma. O CPC 2015-2016, houve uma comissão de juristas de vários estados do Brasil, inclusive aqui da Bahia, mais de 900 emendas parlamentares, mais de 300 pessoas foram ouvidas em audiências públicas e participação de membros de entidades de classe e associações. Então, o que nós fizemos nesse artigo, turma? Foi debruçar sobre todas as emendas, ligado, obviamente, fizemos um recorte metodológico, ligado à questão de ações possessórias, ligado, sobretudo, a conflitos coletivos. Pois bem, B, ação de força nova e ação de força velha, que aparece lá no artigo 565, né? Houve uma solicitação que essas regras não fossem aplicadas no caso de ocupações coletivas. Pois bem, gente, um detalhe importante, ação de força nova, que é aquela até 1 ano e dia, né? E a ação de força velha, aquela posterior a 1 ano e dia, não existe mais essa diferenciação no próprio Código Civil de 2002. E mais, gente, para quem estuda o tema, para quem tem conhecimento, sabe que ao processo do conflito do judiciário, das ocupações, 60% são ocupações de ação nova. São ocupações de até 1 ano.
Portanto, você fazer essa diferenciação vai ter e teve desdobramento prático de inviabilizar uma série de situações, sobretudo a de audiência. Não cabia, gente, se você tem uma ocupação de 3 meses, 4 meses, 5 meses, não, já vou decidir, não posso fazer ali uma audiência de conciliação, ouvir, não, só ação de posse velha. E foi uma demanda, houve uma emenda parlamentar apresentando que essa distinção não existia mais no Código Civil e ela seria muito mais adequada se fosse aplicada em todas as situações. O argumento lá, inclusive nas audiências, no debate, foi que o judiciário não ia suportar a quantidade de conciliações. Olha só, como um conflito social, conflito jurídico, vai ser colocado como um obstáculo a partir de uma redução meramente técnica. O Poder Judiciário não vai conseguir fazer as mediações, as conciliações. Então, esse resultado não prosperou. Então, aqui, gente, eu até fiz uma linha aqui na parte de baixo, que é só uma provocação, mais uma vez, de posse nova e posse velha, mas aqui na baixo está essa linha, né? A data da ocupação, então, 10 de outubro de 2014, então, até 10 de outubro de 2015, não cabe você fazer uma série de desdobramentos práticos, né? Inclusive, a conciliação eu falo mais à frente. Então, a partir de 11 de outubro, essa ocupação ela é de posse velha, e na nossa compreensão, o CPC ela vai privilegiar a posse velha, mas não deveria fazer isso, porque você tem ocupação de posse nova também, né? Outra coisa importante, gente, né? Função social da propriedade como requisito para a concessão de liminar. Ora, gente, a gente vem debatendo de como a função social da propriedade ela é importante. Então, está lá no artigo 186 da Constituição. Se você não dá a destinação adequada, se a terra não é produtiva, não respeita o meio ambiente, não respeita as relações de trabalho, ela deveria ser um elemento. Para o juiz ali, quando pega o processo, que não é papel, gente, você está lidando com a vida das pessoas, famílias. O juiz deve, ao menos para caráter de liminar, deveria o juiz e a juíza observar se aquela propriedade está cumprindo a função social da propriedade, seja ela rural, seja ela urbana, que está lá no artigo 182. Uma área não utilizada, subutilizada ou utilizada de forma inadequada. Terreno lá que está esperando, sofrendo especulação imobiliária claramente. Aqui em Vitória da Conquista, na Avenida Olívia Flores, na Avenida José Pedral Sampaio. Então, o juiz, a juíza, deveria ter uma sensibilidade, obviamente, a partir da lei, para efeito de liminar, de reintegração de posse, por exemplo, observar, peraí, além da cadeia dominial perfeita e tudo mais, observar, essa propriedade cumpre a função social da propriedade? Então, a solicitação, efetivamente, fazer com que a liminar possa ser utilizada apenas por proprietários que destinam a função social aos seus imóveis. Portanto, está cumprindo, beleza, aí o juiz, a juíza pode. A posse dos ocupantes é mais legítima do que o exercício da propriedade. Na esteira do que a gente vem debatendo de proprietário e possuidor, que o uso e da função social da posse, o uso é mais importante do que o contrato. Quem dá uma destinação, gente, a gente vive numa coletividade. Quem dá uma destinação para aquela terra, ela é mais importante, portanto, a posse é mais importante do que um pedaço de papel, que a pessoa nunca foi lá. Que a pessoa não foi lá. Resultado, infelizmente, a demanda não prosperou. Aí está a emenda, né, que foi apresentada pelo o deputado Padre João e outros, né, que eu fiz questão de colocar aí a justificativa, né, artigo 547, cumprimento da função social da propriedade. Então tá lá, o requisito do cumprimento da função social para a tutela possessória é a consequência direta da Constituição, lógico, em seus seguintes dispositivos, artigo 5º, inciso 23, artigo 170, inciso 3º, que é o da ordem econômica, artigo 182, parágrafo 2º, que é o que eu acabei de falar, da propriedade urbana, artigo 184, 185 e 186, que é da função social da propriedade.
e também pela Lei 10.257, de 2001, que vamos estudar, e a Lei 8.629, de 93, que é a de reforma agrária, que já estudamos. Para o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Teori Zavascki, que já fez sua passagem, a função social da propriedade diz com a utilização dos bens e não com sua titularidade. Função social da propriedade realiza-se mediante atos concretos da parte de quem efetivamente tem a disponibilidade física dos bens, ou seja, do possuidor, seja ele detentor ou não do título jurídico, a justificar a sua posse. Por isso, a função social diz mais respeito ao fenômeno possessório do que ao direito de propriedade. Esta é a importante ação do jurista Luiz Edson Fachin, na época eu era jurista, inclusive, para quem não sabe, Fachin teve o apoio dos movimentos sociais. Eu recomendo até hoje, apesar de algumas decisões dele complicadas, eu recomendo até hoje o compêndio de direito civil do ministro Edson Fachin. Para quem a função social é mais evidente na posse e muito menos evidente na propriedade. Não existe sentido na ordem constitucional vigente em se proteger posse que não cumpra a sua função social. Não prosperou. Não prosperou, né? Então, a citação aí, eu comecei com uma parte que não prosperou, como eu sou, e nós somos, eu e Raoni, otimistas incorrigíveis, a gente queria compreender o que efetivamente prosperou. A citação foi algo que prosperou. Então, solicitação, maior rigorosidade na citação dos ocupantes. O CPC de 73, artigo 231, dizia o seguinte: far-se-á a citação por edital, 2, quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar. Então, gente, eu não sei se vocês já perceberam, eu já, que é impressionante como o Poder Judiciário não consegue encontrar os ocupantes para realizar a defesa. Ou tem uma dificuldade muito grande. Eu já participei da defesa de várias ocupações em que o momento que a gente recebeu o Poder Judiciário foi na reintegração, com auxílio de força policial. Ué, mas espera aí, como assim? Ah, não, foi citação por edital. Vocês não tiveram, né, acesso, problema de vocês, mas foi citado, né? Então, o maior rigor, né? Espera aí, né? A gente está tratando de vidas, de famílias, vamos ter um rigor maior na citação dos ocupantes. Inadmissível que um conflito coletivo seja tratado dessa forma, em que a população só vá efetivamente ter conhecimento daquele processo a partir da reintegração. Quando chega lá, tratou com força policial, fazendo reintegração inadmissível. Conseguimos. Demanda prosperou. Novo CPC, lá no artigo 554, ipsiliteris aí, parágrafo 1º, no caso de ação possessória em que figure no polo passivo grande número de pessoas, portanto, de maneira coletiva, serão feitas a citação pessoal dos ocupantes, então tem que ir lá, o oficial de justiça tem que ir lá pessoalmente fazer a citação. Que forem encontrados no local, né, não precisa citar todo mundo, né, não precisa citar todo mundo, e a citação por edital dos demais, determinando ainda a intimação do Ministério Público e se envolver pessoas em situação de hipossuficiência econômica da Defensoria Pública. Algo importante aqui, né? Então, primeiro a citação pessoal, depois para o edital, e Ministério Público e Defensoria Pública, né? Nós tivemos aqui, só para dar um exemplo, em Vitória da Conquista, o NAJA também assessorou da ocupação ali no Nova Cidade, o Bela Cidade, que é a prefeitura, em parceria com o Ministério Público, ingressou com ação de reintegração de posse, por alegar que era uma ocupação em área de unidade de conservação, com base na Lei 9985 de 2000, uma unidade de conservação municipal, um parque, né? E detalhe importante, o juiz, foi um juiz também, o juiz, ele algumas coisas ele respeitou o CPC e outras não. Por exemplo, ele não citou a Defensoria Pública, né? Ele não noticiou aí a Defensoria Pública que se tratava de hipossuficientes. Reclamamos, inclusive, no Tribunal de Justiça, conversamos com o Ministério Público, o NAJA também assessorou, né? Tisa, que está aqui na turma, Tainá, não sei se está aí, teve oportunidade de participar desse processo também.
E só depois que a Defensoria Pública entrou como terceiro interessado, né? Porque o Ministério pediram até desculpa. Na época eu tinha uma aluna que era estagiária do Ministério Público e a promotora mandou um recado pela... fala o professor para que a gente pede desculpas e tudo mais por esse erro processual. Falei, leia lá nosso artigo, que a gente dá as pistas lá, inclusive, que isso não pode acontecer mais. Parágrafo 2º, para fim da citação pessoal, previsto no parágrafo 1º, o oficial de justiça procurará os ocupantes no local por uma vez, citando-se por edital os que não forem encontrados. Então, avançou, que bom, né? Ampla publicidade. Oi. Essa é uma dúvida, eu levantei a mão, mas acho que o senhor não viu. É porque... É Natália? Isso. É porque eu tô sem um celular, Natália. Então, como hoje eu tô sem um celular que descarregou, eu não consigo ver a mão, só fico vendo a transparência aqui. Mas diga. Tudo bom. O senhor pode voltar o slide aqui, por favor? Pronto. Nesse parágrafo primeiro, então deixa eu ver se eu entendi certo. Depois de uma tentativa de localização frustrada, aí já cita por edital os outros que não estavam lá, é isso? É isso. O que o CPC diz é isso, Natália. O que alguns doutrinadores, e até nesse processo de avanço da aplicação do CPC, e boa vontade do oficial de justiça, obviamente, mas não está aqui no CPC, é voltar mais uma vez, né? Mas a gente sabe que de boa vontade, né? O inferno está cheio. Porque Uma vez. É bem prejudicial, né? Aí depois acaba em curadoria. Mas é por isso, Natália, que a gente chama no artigo, eu e o Raoni, de avanço conservador. Né? Então, já foi um avanço, Natália, eu não poderia negar. Assim, porque antes só era por edital, então agora é uma citação pessoal dos ocupantes que foram encontrados, depois por edital, já é um avanço. Então, a gente, diante do que era, a gente, enquanto pesquisador, não poderia deixar de reconhecer isso, porque senão a gente ia falar que não houve avanço nenhum. Né? Então, é isso mesmo, está correto, Natália. Certo, obrigada. Nada. Então, ampla publicidade, que é o que o Poder Judiciário mais está fazendo aí. Então, volto a dizer, gente, o conflito possessório, ele não é um conflito meramente jurídico, é um conflito social. Então, a solicitação, levar ao conhecimento do público geral a existência do conflito fundiário urbano. Isso o juiz daqui de Vitória da Conquista, em todas as ocupações, ele tem feito. Então, o resultado, demanda prosperou. Está lá no novo CPC, artigo 554, parágrafo 3º. O juiz deverá... E aí, gente, eu compreendo com a devida vênia aí a divergência na turma, que o CPC é claro. Né? O juiz não é o juiz poderá. Não há discricionariedade de ato. Não está aqui o juiz poderá. Né? O artigo 554, parágrafo 3º diz: o juiz deverá determinar que se dê ampla publicidade da existência da ação prevista no parágrafo 1º dos respectivos prazos processuais, podendo, para tanto, valer-se de anúncios em jornal ou rádios locais, da publicação de cartazes na região, do conflito e de outros meios. Então, o juiz, a juíza, quando tem um conflito possessório nas suas mãos, ele deverá oficiar a televisão. Isso tem sido feito aqui em Vitória da Conquista. Então, nesse conflito mesmo do Nova Cidade, toda hora tinha notícias da TV Sudoeste, da TV UESB, teve um papel também, das rádios, da Rádio UESB, também da Rádio Clube, e outras rádios aqui de Vitória da Conquista, e o juiz está nos autos do processo. Isso que eu queria deixar claro para vocês, não foi uma faculdade dos meios de comunicação. O juiz deixou claro nos autos do processo, estou oficiando os meios de comunicação, tal, que existe esse conflito possessório. Por quê? Porque o CPC é muito claro, o juiz deverá. Não é o juiz poderá. Não é. É o juiz deverá. Portanto, não há discricionariedade. Na compreensão dessa esteira do nosso debate, gente,
conflito possessório coletivo, ele é um problema da sociedade. Ele é um problema da sociedade. Não é simplesmente um problema de quem detém aquela propriedade, que tem o papel, e quem está ocupando, né? Não pode ser dessa forma. Então, demanda prosperou. Quero deixar claro, gente, isso aqui tudo foi, essas demandas foi em função de emendas, né? Houve toda a organização dos movimentos sociais e populares que demandaram, através de deputados federais, para que tivesse essa alteração na compreensão, e eu acho que nós do direito, apesar de não sermos do movimento social, quem é do movimento social é quem faz o movimento social, o nosso campo é o direito, né? Eu falo a gente, em muitos casos, porque o projeto de extensão UNAJA assessora, mas compreendemos que o protagonismo é do movimento social. Então, nós do direito, nós do campo do direito, temos que também ter essa compreensão, que foi demanda fruto de uma luta de insurgência, de resistência. E a audiência de mediação, já chegando aí aos finalmente, né, a solicitação exigir que, nos casos de ocupações coletivas, a liminar ou tutela antecipada só seja concedida após audiência de mediação, na qual comparecerão o MP e a Defensoria, no caso de hipossuficientes, e entidade de diversos segmentos sociais. Resultado, e aí foi o meu termo, né, que é o debate que eu falei de posse velha e posse nova. A audiência de mediação ficará restrita aos casos de posse velha, é o que disciplina o artigo 565, que diz o seguinte: no litígio coletivo pela posse de imóvel, quando o esbulho ou turbação afirmado na petição houver ocorrido há mais de ano e dia, o juiz, antes de apreciar o pedido de concessão da medida liminar, deverá designar a audiência de mediação a realizar-se em 30 dias, que observará o disposto no parágrafo 2º e 4º, que é só o detalhamento. Então, gente, aqui foi uma situação de meio termo, né? Houve uma frustração por parte dos movimentos sociais e populares, como eu já falei, nós do campo de direito que militamos nessa área, porque o CPC, por força do artigo 565, diz que a mediação, que é tão importante, que nós do direito falamos tanto, Conselho Nacional de Justiça fala-se tanto, vamos mediar, vamos mediar, vamos mediar, e aí no conflito coletivo, possessório, de até 1 ano e dia, portanto, a chamada posse nova, a mediação não pode ser aplicada. Na nossa compreensão, foi um equívoco, porque 60% das ocupações, elas efetivamente ocorrem, o conflito judicial chega nas portas do judiciário quando ainda é uma ocupação de posse nova. Então, foi importante a mediação, mas ela foi contemplada de maneira parcial. Então, gente, as conclusões, né? A luta pela edição de leis mais democráticas deve abarcar as regras processuais. Então, volto a dizer, isso é uma luta do campo do direito, do campo crítico, do campo insurgente. Não basta o direito material, não basta o direito processual. Inclusive, nos planos de ensino, eu solicitei na reforma curricular do curso de Direito que esse debate que eu estou fazendo com vocês aqui, de conflitos possessórios coletivos, tivesse um pequeno destaque lá, que seja, me parece que é processo civil 4, na época, e foi muito constrangedor, né, que ficou, não, isso não cabe a mim, é processo civil isso, é processo civil aquilo, tal, enfim, efetivamente, é por isso que eu estou fazendo esse enfrentamento aqui, franco e fraternal. Esse artigo, na época, eu publiquei, compartilhei com os professores de processo civil, também, como eu compartilho, né? Aconteceu até uma coisa interessante, gente, nesse processo, que uma pessoa, não vou falar, né? Obviamente, uma pessoa do nosso círculo acadêmico aqui da cidade de Vitória da Conquista, eu sempre compartilho, como eu falei, está disponível aí, né, inclusive no blog do Naja, da UESB, esse artigo também, inclusive foi Tisa que subiu esse artigo lá, e
E a pessoa depois me mandou uma mensagem, depois de um tempo, esse artigo foi lançado em 2016, que ela disse que colocou o tema, né, conflito fundiário, CPC e conflito, ações possessórias coletivas, né, Código de Processo Civil e ações possessórias coletivas, e ela se assustou, ele se assustou, para não definir o gênero aqui, que veio o nosso artigo, né? E ela continuou procurando e vinha nosso artigo citado na tese da USP, ela continuou, via o nosso artigo citado na tese da UFMG, via nosso artigo citado na Federal da Paraíba, em uma tese. Então, tem que... Necessidade de rever os aspectos processuais de outros institutos jurídicos, então a tarefa continua, vide aí a questão da função social da propriedade, a questão da posse de má-fé por parte dos ocupantes de imóveis urbanos que não cumprem função social deve ser superada, eu acredito, de maneira copiosa, sobretudo quando a gente faz acompanhamentos, quando que não existe ocupação de má-fé em processos coletivos, quem ocupa, ocupa por necessidade. Vide aí, mais uma vez, as realidades das chuvas no mês de abril aqui na Bahia, na nossa capital, em Salvador. O Lúcio Covari, que vai ter uma expressão, um livro, inclusive, ele teve a sua passagem recente, grande urbanista, chamado Viver em Risco, né? Quem ocupa, não ocupa porque quer, ocupa por necessidade. Então, a gente acredita que não existe má-fé e isso deve ser superada pelo nosso campo do direito. Eu acho que é difícil, mas eu acredito. As limitações e particularidades de audiência de mediação, essa questão da posse velha e posse nova, renovação da cultura judiciária é meu papel aqui, firme e forte, mesmo em período pandêmico, mesmo com todas as dificuldades do ensino remoto emergencial, mesmo sabendo que de repente você está aí, mas não está aí, né, de compreender como desafio, como uma tarefa histórica, inclusive, de ter novos agentes do direito, compreendendo que não existe operador de direito, quem opera, opera a máquina. Então, é artesão do direito, aquele que está ali labutando, que está ali fazendo o direito cotidianamente. As liminares devem ser medidas judiciais excepcionais nos casos de conflitos fundiários coletivos. Então, nada de já pegou um processo, opa, MST, seja lá o M que aparecer, liminar. Não, gente, espera aí, tem que ter um pouco mais de cuidado, que ali não é papel, são famílias, são pessoas, são vidas. E a posse não é uma ameaça ao direito de propriedade, pelo contrário. A gente vem na esteira aí dizendo que a posse, portanto, essa mutação compulsória da própria propriedade, ela é uma reafirmação. A propriedade, ela deve ser protegida conforme a Constituição de 88 e o Código Civil de 2002. No entanto, a posse não é uma ameaça, pelo contrário, ela vem reafirmar que aquela gleba de terra, seja ela na área rural, seja na área urbana, ela tem que ter uma destinação, ela tem que ter um conteúdo a ser preservados. E aí, só para fechar, é o quadro aí do que nós apuramos nesse artigo publicado na revista Direito da Cidade, que é uma revista Qualiza 1, o maior extrato aí, que demandas posse nova versus posse velha, resultado não prosperou, a citação, ok, prosperou, né? Citação pessoal depois da citação por edital, a ampla publicidade, opa, prosperou, então você avisar aí aos meios de comunicação que existe um conflito possessório, e função social como requisito de liminar, opa, não prosperou, e por fim, a audiência de mediação, que a gente pedia que fosse para todos os casos, então só ficou aí para posse velha, posse de 1 ano e dia, que deverá, obviamente, passar pelo processo de mediação, né? E, por fim, lembrando aí o Henry Luiz, a injustiça é relativamente fácil de aturar, é a justiça que fere. Então, façamos essa reflexão. Então, gente, encerro a aula por hoje com esse debate. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Deixa eu ver aqui o chat.
Natália, o que tem aqui? Deu tanto comentário aqui de... ok, foi da prova, né? Então tá ok. Eu acho que foi de Helder aqui, né, Helder? Tem gente que não faz uma leitura da lei sob o prisma da dignidade ainda hoje. Imagine, nada me surpreende. Com certeza, Helder. O que não pode, Helder, turma, é que a gente continue dessa forma. Né? Então, infelizmente, ou felizmente, aí é um debate que a gente tem feito, né? O Brasil tem mais de 1.700 cursos autorizados, 80% na rede privada, que a rede privada não tem direito agrário, não tem direito urbanístico. Então, aqui na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, universidade pública de qualidade, socialmente referenciada, vocês têm oportunidade de maneira fraternal, de maneira carinhosa aqui da gente fazer esse debate, e eu espero que a gente consiga romper, que a gente possa, quem sabe, melhorar esse processo. Natália colocou, o professor MP sempre intervém nesse tipo de ações. Não necessariamente, Natália. Nesse caso, que eu falei de Vitória da Conquista, foi porque se tratava de uma área ambientalmente protegida. Então, Parque Municipal da Serra do Periperi, o Ministério Público coloca entre as suas áreas de atuação, por força, inclusive, da Lei 7347 de 85, que é a Lei de Ação Civil Pública, e por força também da Constituição, a questão da defesa da Constituição. Então, é um debate que eu faço, inclusive, em direito ambiental, né, que alguns defendem como um princípio, mas não é uma regra. Inclusive, em ação popular, artigo 5º, inciso 73, que é uma ação popular que é movida por uma pessoa, por um cidadão, está lá no artigo 5º, inciso 73, qualquer cidadão é parte legítima para ingressar com ação popular que vise anular ato lesivo ao meio ambiente. Se o cidadão desistir, do ponto de vista processual, o Ministério Público é um substituto obrigatório da ação. Não necessariamente. Nesse caso, foi o Ministério Público que se tratava de uma área, de um parque, né? E, portanto, um conflito, inclusive, em direito ao meio ambiente, direito à moradia. Fora então, isso, se for coletivo, né, professor? Se for isso. coletivo. E se for coletivo, né, tanto o MP como a defensoria. Certo. Beleza? Helder colocou também, é uma dificuldade imensa de fazer uma leitura constitucional, é dose, mas sigamos tentando, com certeza. Natália coloca também, então, se for coletivo pela posse urbano-rural, com certeza. Eu estava falando da intervenção, prof. Da intervenção, nesse caso, isso, se é coletivo, Natália, aí sim, pela posse rural urbana, ele sempre intervém, não é isso? Sempre intervém, tanto o Ministério Público como a Defensoria Pública, nesse caso, sim, com certeza. Certo, gente? Obrigado pela presença e pela paciência. Um grande abraço para vocês. Bom feriado, fique em casa. Se for sair, usem máscara, tá beleza? Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.